E aí, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Uma live diferente hoje, inesperada, né? As minhas lives, como a grande maioria que já deve saber, são nas quartas-feiras, né? Os papos de quarta. Agora a gente está naquele trabalho dos raios, né? Fiz a primeira live sobre os raios na quarta-feira passada, primeiro raio, e na quarta-feira agora seguimos com o segundo raio. A live de hoje, até criei essa live assim, de uma hora para outra, não estava prevista, por uma necessidade que existe, né? Que agora eu tenho 4 formações em fluxoterapia nos próximos 2 meses, né? Abril e maio, Chapecó e Porto Alegre em abril, e em maio tem 2 em Portugal, em Lisboa e Algarve. Depois no final da live eu passo a data certinha de cada uma para vocês. E aí, como tem 4 formações programadas, muita gente entra em contato, né? Fernando, o que é a fluxoterapia? Fala um pouquinho mais. E tem várias perguntas que as pessoas fazem, perguntas muito comuns, né? Eu fiquei percebendo, passei a perceber que as pessoas fazem perguntas parecidas, iguais, né? E aí eu elenquei aqui essas 5, 6 principais dúvidas que as pessoas têm a respeito da fluxoterapia, e eu vou esclarecer essas dúvidas aqui nessa live, tá? Então, não vai ser uma live de 1 hora, vai ser uma live um pouco menor, que o objetivo é ser direto, tocar direto no ponto, tá? Com relação à fluxoterapia, tá bom? Esse é o objetivo dessa live que foi aberta agora. Então, eu vou falar aqui, já vou começar a fazer as perguntas, né? E já respondê-las. Lá no final, quando eu acabar de responder essas 5, 6 perguntas que eu elenquei aqui, eu abro para perguntas de vocês e aí eu estendo um pouquinho mais, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Então, para quem não me conhece, quem está me conhecendo agora através dessa live, meu nome é Fernando Machado, sou formado em Educação Física, trabalhei com esportes tenho 49 anos, 2 filhas incríveis, maravilhosas, uma de 25 e uma de 2, vai fazer 3 agora em junho. Trabalhei com futebol até os 38 anos, dos 38 aos 40 eu tive um processo de transformação de vida, de cura, né? Onde eu tive síndrome de pânico, estresse, depressão, ansiedade, níveis de ansiedade lá em cima, enfim, uma série de coisas que me levaram a ressignificar por completo a minha vida. E quando eu saí desse processo aos 40, 41 anos, eu já não era mais do esporte do futebol, que era com que eu trabalhava na época, né? O meu processo de autocura fez com que eu já caísse nesse mundo, né? De cura, de expansão de consciência, de elevação de frequência, enfim. Aí algumas pessoas podem dizer assim, então tu começou nisso com 40, 41 anos. Na verdade, eu comecei a estudar isso. Eu sou um estudioso dessa área da física quântica, da espiritualidade, da filosofia, do desenvolvimento pessoal, da expansão da consciência, desde os 15 anos de idade. Eu tenho 49, então eu estou aí há praticamente 35 anos nesse universo, né? Estudando muito, fazendo muita imersão, fazendo muitos cursos, fazendo muitos processos para mim, e que me levaram até aquele ponto lá, né? Dos 38 aos 40, eu fazer o meu processo de autocura e sair ali aos 40 querendo trabalhar com isso. Na verdade não era nenhum desejo, né? Eu fui literalmente jogado para esse universo depois desse processo de cura que eu passei. Depois eu entendi tudo, o processo, enfim. Mas vamos lá, não quero me estender demais. A ideia aqui hoje é ser prático, objetivo com relação às dúvidas frequentes com relação à fluxoterapia, tá? Vamos lá. Como surgiu? Essa é a pergunta, né, que muita gente faz. Como é que surgiu isso, Fernanda, fluxoterapia e tal? Bom, gente, pegando já o gancho desse pouquinho, dessa introdução que eu passei agora para vocês, né? Dos meus 15 aos meus 38 anos, eu estudei tudo que vocês podem imaginar, li tudo que vocês podem imaginar e continuo estudando. Eu sou um estudante, né? Um estudioso contumaz dessa temática toda de cura, de expansão de consciência. Então eu estudei muitas coisas e com 38 anos eu caí em depressão. Síndrome do pânico, ansiedade, acordava no meio da noite com palpitação, com sudorese, aquele suor frio, medo do imaginário, enfim, o mental, né? O emocional, o espiritual, o físico, tudo foi afetado. Bom,
eu era um cara que estudava esse universo já, né, com 38 anos, eu já estudava isso há 20 e tantos anos. E aí eu me vi numa situação. Bom, agora eu tenho que pegar tudo isso que eu estudei, todas essas imersões que eu fiz, tudo isso que eu experienciei, de forma teórica, agora eu tenho que aplicar na minha vida prática. Agora eu tenho que pegar tudo isso que eu aprendi e botar em prática no dia a dia para sair desse buraco que eu mesmo me enfiei, né? Então, durante esses 2 anos, eu fiz todo o meu processo de autocura, não usei remédio, não sou terminantemente contra a usar medicação para depressão, acho que ela pode ser muito interessante em momentos pontuais, em outros momentos não, em outros momentos ela vira muleta, mas enfim. Eu decidi na época não fazer uso delas, decidi bater no peito e dizer, não, eu vou sair disso na unha, né? E comecei a fazer tudo aquilo que eu tinha aprendido, que eu tinha entendido nessa trajetória de 20 e tantos anos de estudo, aplicando no dia a dia, na prática. Como eu estava num estado de depressão, pânico muito profundo, gente, eu levei um tempo para sair disso. Durante 1 ano foi muito pesado, no segundo ano foi um pouco mais leve, eu oscilava bastante. E aí, no final do segundo ano, eu realmente saí desse processo e me vi curado, né? Me vi realmente com a minha cura ali estabelecida. E aí, quando eu me vi, eu era um terapeuta, eu era um curador. Eu peguei aquele conhecimento teórico que eu tinha adquirido durante 20 e tantos anos, só que agora eu tinha um conhecimento prático. Eu tinha a prática de aplicar em mim mesmo, eu fui o meu próprio laboratório de tudo aquilo que eu tinha aprendido. Beleza. Em seguida, né, quando eu saio desse buraco, aos 41 anos, eu sou jogado na carreira de terapeuta. Assim, não é, como eu falei lá no início, não foi nenhuma coisa, então eu vou fazer um curso para terapia. Eu já tinha feito alguns, uma série de sincronicidades me levaram a atender pessoas. Bom, comecei a atender pessoas inicialmente com cura reconectiva. Alguns aqui de vocês devem conhecer, que é uma técnica preconizada por Eric Pearl, um americano e tal. Quiroprata, enfim. Eu comecei a aplicar cura reconectiva nas pessoas. Gente, processos muito loucos começaram a acontecer de curas incríveis. Eu era literalmente um terapeuta de primeira viagem, né? Totalmente inexperiente, mas eu tinha ali uma ferramenta na mão, que era a cura reconectiva. Eu já tinha feito o reiki também, tinha feito o curso de apometria, mas o meu foco era a cura reconectiva. Comecei a aplicar a cura reconectiva, coisas incríveis começaram a acontecer nas pessoas e eu comecei a atender muito, né? E a demanda cresceu muito rápido de uma hora para outra para mim, né? Eu atendia só nos fins de semana, eu viajava para atendimento, todos os fins de semana eu estava em algum lugar do país. E aí eu estou falando de 2014, começou em 2014. Então 2014, 15, 16, 17, eu era o cara que mais atendia com cura reconectiva no Brasil, né? Eu atendia demais, em 2017 eu já tinha atendido milhares de pessoas. Com muito resultado, com muitas coisas, processos de cura, de expansão de consciência, de destravamento de processos assim incríveis. Bom, comecei em 2014, ali com 2015 e 2016, algumas pessoas que já me conheciam como terapeuta começaram, eu estou na primeira pergunta, o que é, né? O como surgiu o fluxoterapia. Algumas pessoas em 2015 e 2016 já começaram a me pedir assim, Fernando, quando é que tu vai formar terapeutas disso que você faz? As pessoas não sabiam nem o nome. Quando é que você vai formar terapeutas dessa técnica, dessa ferramenta que você faz? Bom, aquilo, gente, em 2015, fazia 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos que eu estava atendendo. Eu pensei assim, poxa, faz sentido para mim eu começar a formar terapeutas, mas eu tenho muito chão pela frente ainda, eu tenho que aprender muito, eu tenho que ter mais tempo, eu tenho que ter mais experiência, eu tenho que ter mais vivência, eu tenho que ter mais feedback, eu tenho que ter um monte de coisa. Precisa passar mais água debaixo dessa ponte, né? Mas fazia sentido para mim. 2015 as pessoas começaram a pedir. 2016 um pouco mais, 2017 um pouco mais, cada vez mais pessoas pedindo, fazendo essa pergunta. Quando é que você vai dar curso quando é que você vai formar pessoas nessa ferramenta que você utiliza para cura? Bom, joguei lá para frente, né? Em 2019, um grande amigo meu chamado Paulo, que de vez em quando ele está nos cursos comigo, ele literalmente me jogou na parede e falou assim, cara, chega, tu tá falando aí que vai começar a formar terapeuta,
Mas aí ele me falou uma coisa, gente, que aí bateu em mim. Ele pegou literalmente no meu ponto fraco. Ele falou assim: tu tá já usurpando das outras pessoas, porque tu tem um conhecimento para passar para elas e tu tá guardando isso para ti. Aí pegou no meu ponto fraco. Aí eu falei: não, agora eu vou criar essa formação. Então, de 2019 para 2020, eu comecei, foi quando o Paulo me botou na parede. Em janeiro de 2020 eu comecei a meditar como que seria essa formação, o que eu contemplaria, o que eu colocaria dentro dessa ferramenta de cura, o que eu não colocaria, o que é prioridade, o que não é, o que as pessoas precisam saber e o que ela vai desenvolver depois naturalmente com o tempo, sem ser tão necessário para uma prática terapêutica com segurança e com eficácia, né? O que no meu histórico de vida vem como prioridade. E aí eu fiquei 9 meses fazendo essa gestação, literalmente. E em setembro do primeiro de 2020, né, aí a gente já estava lá no meio da pandemia, surgiu a primeira turma em fluxoterapia. Que na verdade, quando eu marquei a primeira data, não tinha nem um nome ainda. Não tinha um nome. Era a técnica que eu aplicava, que eu iria disponibilizar para as pessoas. Mas eu não poderia usar cura reconectiva, eu não poderia usar reiki, eu não poderia usar a apometria. Por quê? Porque era uma mistura de tudo, era um combo de um monte de coisas que eu tinha acessado durante esses 30 e tantos anos de estudo, né? De estudo e agora de prática, né? Que eu já estava praticando. Então era um apanhado de muito conhecimento que eu tinha utilizado, que eu tinha compilado para criar uma técnica, uma ferramenta terapêutica. Então eu não podia mais usar o nome de uma ferramenta específica. Era a minha forma de levar a cura para as pessoas. E aí eu tinha que ter um nome para aquilo. E quando eu marquei a primeira turma, não tinha um nome ainda. E aí, numa meditação lá na Chapada dos Veadeiros, me veio o nome, fluxoterapia. Já tinha vindo alguns nomes, não era bem isso ainda. E aí isso nos leva para uma outra pergunta, já para a segunda pergunta, né? Que é muito comum. Por que fluxoterapia, Fernando? Por que esse nome? Bom, esse nome ele se dá por 2 motivos principais. Ele veio de lampejo, né? Depois é que veio o entendimento, que é esse entendimento que eu estou trazendo para vocês. A cura, para mim, o processo de cura... Desculpa, o processo de doença, a gente só adoece porque em algum ponto da nossa vida o fluxo natural de energia, ou de vida, ou de vitalidade, chame como você quiser, foi estagnado. Aonde existe fluxo constante de energia, de vida, de vitalidade, de prana, de ki, não existe doença, de espécie alguma. Em alguma área da nossa vida, quando a gente coloca uma pedra, não é assim no rio? O rio está lá correndo, a gente coloca uma pedra ali, represa a água do rio, no entorno ali daquela pedra, onde o fluxo contínuo e natural deixou de existir, começa a criar limo, começa a criar uma série de empecilhos ali, né? Na nossa vida acontece, se a gente tem um relacionamento saudável, se ele deixa de estar saudável, em algum momento é porque o fluxo natural daquele relacionamento foi interrompido. Se a minha vida financeira é saudável e de repente ela deixa de ser saudável, é porque em algum momento da trajetória profissional, a prosperidade, o fluxo da abundância deixou de estar presente. Então, uma doença física da mesma forma, uma doença emocional, mental, espiritual da mesma forma. Aonde existe doença, existe uma vida que foi bloqueada, existe um fluxo que foi bloqueado. Então esse é um dos motivos pelo qual o nome dessa formação é fluxoterapia. E o outro motivo, gente, é porque na fluxoterapia, o terapeuta ou a pessoa, ela é encorajada a colocar a sua cereja do bolo, a sua pitada. O seu conhecimento, aquilo que você conheceu lá, nos cursos que você fez, nos livros que você leu, que talvez eu não tenha feito e não tenha lido, esse conhecimento é contemplado. Eu não vou entregar um formato fechado. Existe sim um passo a passo, com início, meio e fim. E as pessoas que têm uma característica de seguir protocolos, elas vão se identificar com fluxoterapia, porque existe um protocolo ali para ser seguido, que dá muito resultado. Agora, tem pessoas que não gostam de protocolo. Eu sou um deles.
Então, para essas pessoas lá no meio da fluxoterapia, no meio lá do passo a passo, elas não só estão liberadas, mas elas são encorajadas a usar aquilo que elas aprenderam lá naquele curso que eu não aprendi, aquilo que elas leram lá no livro que eu não li, aquilo que elas tiveram de experiência de vida que eu não tive. Entende? Então, é esse fluxo, é essa flexibilidade que o terapeuta ou que o ser humano que está ali operando tem, de colocar a sua cereja do bolo, o seu conhecimento, o seu expertise ali dentro de um atendimento. Tá? Então, essa seria a segunda pergunta, né? O que é o fluxoterapia? O fluxoterapia o porquê o nome fluxoterapia? Por esses dois fatores. Bom, o que é o fluxoterapia? Vamos lá, uma outra pergunta. O que é fluxoterapia, Fernando? Bom, a fluxoterapia, gente, ela é uma ferramenta, então, que se propõe, pela explicação breve que eu dei agora do nome, ela é uma ferramenta que se propõe a devolver o fluxo de vida exatamente no lugar onde ele foi interrompido, né? As pessoas vão buscar os fluxoterapeutas ou os terapeutas de uma forma geral com uma série de problemas, de impossibilidades, de doenças físicas, emocionais, mentais, espirituais, doenças financeiras, doenças de relacionamento, falta de propósito, falta de ânimo de viver, falta disso, falta daquilo, enfim. As pessoas vão buscar terapia, porque em algum ponto da vida dela o fluxo não deixou de existir. A fluxoterapia é uma ferramenta que se propõe a identificar qual é o lugar da vida da pessoa que está travado, que às vezes é óbvio pela fala que a gente tem com ela, mas às vezes não é tão óbvio assim. Então a gente identifica em primeiro lugar, e depois, gente, essa live vai ficar salva, tá? A gente identifica em primeiro lugar e depois a gente utiliza essa ferramenta terapêutica para destravar, para literalmente tirar a pedra aonde a pedra foi colocada. E quando a gente tira a pedra aonde a pedra foi colocada, o fluxo natural se restabelece. Se restabelece a saúde, a vitalidade, a alegria, a paz interior, a prosperidade, o relacionamento que estava doente, que estava travado, a vida que estava travada. Se a gente tirar a pedra, se a gente tivesse sucesso em identificar a pedra e retirar a pedra, a gente devolve o fluxo para a pessoa numa sessão de atendimento. E a pessoa sai dali com aquela cura que às vezes ela está buscando há anos. E eu estou cansado, não estou cansado porque eu adoro receber esses feedbacks. Mas assim, recebo demais esses feedbacks dos meus atendimentos e agora tenho a felicidade também de receber esses feedbacks dos fluxoterapeutas que já estão formados, que fazem esse processo em outras pessoas e também têm os mesmos feedbacks que eu tenho, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Eu quero fazer uma live mais curta para que ela seja mais didática depois, né? E ela possa espalhar para as pessoas que têm dúvida e não fica aquela live tão longa. Bom, uma pergunta muito comum. É só terapeuta que pode fazer, Fernando? Não. Toda e qualquer pessoa que sabe que tem algo ali, que já entendeu esse algo, que identifica algo, e esse algo é realmente difícil de traduzir numa palavra, é um algo, é uma energia, é uma ideia, é uma forma diferente de olhar para a vida, é uma conexão diferente. A gente sabe, nós que estamos aqui, todo mundo que está nessa live agora aqui, quase 50 pessoas, a gente sabe que a gente tem um negócio diferente aí, que isso vem desde criança. Ou a gente despertou isso, esse algo diferente que foi despertado ao longo da nossa vida em algum momento, na fase adulta, ou na adolescência, ou agora de um ano para cá. E esse algo pode ser energético, ele pode ser mental, ele pode ser um feeling, ele pode ser uma percepção diferente da vida, enfim. É pegar a fluxoterapia, é pegar esse algo que eu estou falando aqui, a gente pode chamar de energia, você pode dar outro nome que você queira, e direcionar esse algo. Então eu vou usar o termo energia para facilitar o entendimento. É o uso direcionado e inteligente da energia para fins de destravamento de fluxos de vida, de cura, de expansão de consciência, de elevação de frequência, de paz, de amor, de poder, de alegria, de relacionamentos saudáveis, de prosperidade, abundância financeira.
é o uso direcionado e inteligente daquela energia que você já identificou em você, que você até hoje não pôde utilizar ela de forma direcionada, coerente, direta, assertiva e eficiente. Por quê? Porque às vezes você nem sabe o que é esse negócio, né? Quanto mais utilizar ela de forma inteligente, de forma consciente. Então, a fluxoterapia é entender o que é esse algo que você traz, que você já identificou em si mesmo, e aprender uma forma, uma ferramenta, uma técnica para usar esse algo de forma direcionada e assertiva. E levar fluxo, elevação, cura para si mesmo, para a sua família e para todas as pessoas que você se propõe a atender no dia a dia, se você decidir ser um terapeuta. Então, assim, a pergunta, tenho que ser um terapeuta? Não, você tem que ter esse algo. Ah, Fernando, eu não sei, parece que eu tenho um negócio diferente, mas eu não sei se eu tenho, se eu não tenho. Se você desconfia, é porque tem, tá? Sabe aquela coisinha que é só sua? Aquele feeling que é só seu? Aquela energia, mas puta, eu sinto que eu tenho algo para fazer, que eu posso potencializar os meus processos, os processos da minha família, os processos de outras pessoas, eu só não sei como. Se você tem essa sensação, é porque você tem isso. Na verdade, todo mundo tem, todos os seres humanos têm. Em algumas pessoas está mais aflorado, em outras pessoas está menos aflorado. Essa energia, vou me permitir chamar aqui energia de cura, tá? Então, é só para terapeuta? Não, é para todo mundo que se propõe a aprender a utilizar essa energia de forma eficiente e assertiva, eficaz, tá? Para si mesmo e para o mundo à sua volta. Mas, para quem já é terapeuta, tem muitos terapeutas, né, que procuram a fluxoterapia, e não terapeutas também, é sim uma baita ferramenta que você vai colocar lá no seu portfólio de atendimento. É um baita enriquecimento, e eu posso falar isso sem medo de errar, porque esse é o feedback que eu recebo de 100% das pessoas que fazem a fluxoterapia. Caraca, Fernando, meu Deus do céu, já tinha feito um monte de coisa, mas agora tocou no ponto central. Ela é muito direta, ela é muito assertiva, ela é profunda e ao mesmo tempo ela é eficaz, ela vai direto no ponto, ela não é aquela coisa de ficar amassando, te dando conhecimento que você nunca vai usar lá na prática terapêutica, tá? É muito prática, tem muita teoria, tem muito conhecimento, mas esse conhecimento ele é colocado dentro de um caminho, dentro de um passo a passo, e ele é muito prático. Você pode utilizar esse passo a passo e ser muito assertivo, tá? E as informações, os aprofundamentos, você vai buscando ao longo do tempo, é assim para todo mundo, né? Vamos lá, o que mais? A fluxoterapia me torna apta a atender se eu não tenho nenhum outro curso de formação terapêutica, eu não sou nada, eu nunca fiz nada, Fernando. E eu já recebi pessoas nessa configuração, tá? Pessoas que nunca fizeram curso de reiki, de apometria, de nada. Chegaram porque assim, nossa, Fê, eu gosto muito do teu trabalho, eu acho legal a tua pegada, o jeito que tu encara a coisa, e eu resolvi fazer a fluxoterapia para mim, para o meu engrandecimento, para o meu crescimento, mas eu não tenho interesse nenhum em ser uma terapeuta. Isso no sábado, porque o curso é sábado e domingo, né? No domingo à noite a pessoa fala assim, ó, quando acaba, ela assim, ó, mudei de ideia, Fernando, acho que eu vou atender. E começa a atender na segunda, gente. E na primeira semana já tem agenda. Tá atendendo 2, 3, em um mês já tá com uma agendinha de atendimento e a coisa e já está gerando cura, já está gerando elevação, já está gerando melhoramento de vida, já está gerando destravamento de fluxo para si mesma, para a família, para outras pessoas, gerando prosperidade, gerando abundância, está atendendo lá com hora marcada, enfim. Eu estou falando aqui, tem gente que tem terapeutas aqui, né, fluxoterapeutas que estão atestando o que eu estou falando. Vários, gente, vários, né? Vários nessa configuração. Quero fazer só para mim, Fernando, não quero atender. Se torna um terapeuta na segunda, porque começam a entender, a pegar, aquele negócio todo que eu trazia aqui, esse feeling, essa percepção diferente, eu posso usar dessa forma e eu vou dar resultado para as pessoas? Sim, você pode usar dessa forma e eu garanto que você vai dar resultado para as pessoas. E a sensação de bem-estar, de senso de propósito é fantástica, né, gente? Quando a gente começa a aplicar uma ferramenta em alguém e começa a ouvir os feedbacks, ver vidas melhorando, vidas sendo destravadas, processos de vida sendo destravados, além da questão profissional, às vezes de prosperidade, que melhora, porque você agora tem uma nova ferramenta de trabalho, de abundância na mão, né? Você tem uma ferramenta de trabalho na mão, literalmente.
você começa a ver vidas melhorando ao seu redor, pessoas te dando feedback, e isso para mim, como um curador nato que sou, não tem preço, né? Então assim, você não precisa ser terapeuta, mas para quem já é terapeuta vai ter uma baita ferramenta a mais no seu portfólio. E como eu falei lá da questão do fluxo, né, da flexibilidade, você pode trazer elementos do reiki para a fluxoterapia, você pode trazer elementos da apometria, você pode trazer elementos de constelação familiar, você pode trazer elementos aonde? Lá no passo a passo, entre um passo e outro, você tem essa flexibilidade para agir de forma diferente. Eu não estou te entregando um protocolo fechado e engessado, tá bom? Estou te entregando um passo a passo que pode, e eu estimulo você a colocar a sua cereja do bolo ali. Ah, mas eu não tenho cereja do bolo nenhuma, Fernando, porque eu não sou terapeuta. Mas você tem da vida. Você tem da vida. Você vai falar uma coisa para a pessoa que você não tirou de uma ferramenta terapêutica, você tirou da sua vida, de algo que você viveu, de algo que você curou em você, fazendo alguma coisa. E aí você vai trazer isso ali, porque ali na fluxoterapia tem essa flexibilidade, tá? Perguntas também. Outra pergunta muito comum. Carga horária. Carga horária da fluxoterapia, gente. Sábado e domingo, das 9 às 19. Tanto sábado quanto no domingo, tá? Sábado só teoria. Teoria. 10 horas de teoria. Informação. As informações que eu julgo as mais importantes que um terapeuta precisa saber para fazer o seu trabalho, com duas coisas que não podem deixar de ter, que um terapeuta não pode deixar de ter: eficiência, porque você tem que dar resultado para as pessoas, e segurança. Tem muito terapeuta que dá resultado, mas se ferra por isso, porque não se liga em seguranças. O terapeuta também tem. O mergulhador, ele tem uma série de protocolos de segurança, né? Porque a coisa é muito óbvia. Para o terapeuta não é tão óbvio assim. As coisas são sutis. Então, tem muito terapeuta que não se dá conta de coisas que são óbvias, que eram para ser, dão resultado, mas colocam a sua segurança emocional, mental, física, energética, vital em risco. Então, no primeiro dia, no sábado, eu coloco ali uma série de informações que as pessoas precisam saber para fazer o seu trabalho com duas coisas: com eficiência e com segurança. E no domingo é só prática, gente. Se tem lá um grupo de 20 pessoas, vai ter 10 macas, e aí eu vou fazer um atendimento em alguém do grupo de manhã, um atendimento demonstrativo, e na parte da tarde vai ser troca. Um atende o outro atende um, e ali perguntas, dúvidas. Então o sábado é só teórico e o domingo é só prático na fluxoterapia, tá? Daí acaba por aí, Fernando? Não. E esse é um dos grandes diferenciais da fluxoterapia. Gente, uma coisa que sempre foi difícil para mim, assim, fazer uma formação terapêutica, apometria, por exemplo. Eu fiz curso de apometria. Aí comecei a aplicar um pouco a apometria. Me surgiram 1.500 dúvidas a respeito de apometria. Quem conhece um pouco de apometria, sabe que é uma ferramenta terapêutica profunda, a gente mexe em coisas profundas ali. Então, a gente não saber e não ter aonde buscar as respostas para as nossas dúvidas é complicado. E eu não fiz nenhum curso de formação terapêutica, e eu já fiz muitas, que tivesse uma continuação. E eu não poderia fazer a fluxoterapia no mesmo formato e deixar as pessoas na mão, como eu já fiquei em várias outras formações. Não dá continuidade, não dá resposta, não dá respaldo para elas. Eu sou totalmente comprometido com a eficácia dos terapeutas que eu formo. Não poderia ser diferente, gente. Eu tô trabalhando com pessoas que vão trabalhar com pessoas. Eu tenho que ter total comprometimento em cima disso. Então eu não posso fazer como eu fiz a vida inteira. Formações. Acaba a formação, tô com dúvida, quero falar com o professor. Quem que disse que eu consigo falar com o professor? Quem é que chega no professor? Quem é que tem o acesso do professor? Você manda mensagem para o professor nunca te responde. Esquece que tu existe, porque ele já está focado na outra turma. Então, eu quis resolver. No fluxoterapia, e não poderia acontecer isso. Essa era uma das formas, isso para mim era básico. Aí eu criei a seguinte estratégia. Bom, na fluxoterapia nós temos grupo de WhatsApp,
dos fluxoterapeutas, que a gente está no dia ali trocando ideia, debatendo, tirando dúvida. Ah, mas isso é normal, Fernando, todo curso tem isso. É, legal, eu concordo com você, todo curso tem isso. Mas, além do curso do WhatsApp, nós temos encontros bimestrais no Zoom. Ah, esse encontro bimestral eu vou ter que estar presente, Fernando? Não, não tem que estar presente. Mas você tem, a cada 2 meses você vai ter comigo diretamente lá no Zoom para tirar suas dúvidas. Agora a gente teve, no último sábado teve. As pessoas tiram dúvidas, as pessoas trazem seus questionamentos, falam das suas experiências. Atendi minha mãe, aconteceu isso, estou atendendo com fluxoterapia, está acontecendo isso. É um encontro dos fluxoterapeutas para todo mundo falar, todo mundo colocar as suas experiências e para tirarem as dúvidas comigo e com os outros também, porque já existe um grupo ali aplicando a ferramenta de trabalho. E a coisa vai evoluindo, as pessoas vão trocando lá no grupo no dia a dia, aí aquele encontro a cada 2 meses, né, pelo Zoom. Aí eu estou ali de forma efetiva para responder as perguntas, mas estou lá no dia a dia também. A pergunta que você não pode esperar lá para os 2 meses, agora a gente fez em maio, né? Então vai ter o próximo no início de junho. Eu estou com uma dúvida no meu dia a dia que eu não posso esperar o próximo encontro pelo Zoom. Vai lá no grupo, a Jaque lá, né, que está sempre coordenando essas conversas, ela manda para mim, Fê, tem uma pergunta lá de um aluno que precisa ser respondida. Eu vou lá no mesmo dia e respondo. Então tem feedback direto, tem assessoria, tem um acompanhamento constante dos terapeutas que são formados. O terapeuta não fica na mão. Além, lógico, de material de apoio, a apostila, vídeo do passo a passo. Tem um vídeo meu no passo a passo, fazendo o passo a passo para as pessoas poderem assistir quantas vezes elas quiserem, né? Então, assim, o fluxoterapeuta não fica desamparado em momento algum. Sem falar, né, gente, que os perrengues que os fluxoterapeutas têm nas suas vidas pessoais, ele joga lá, na hora tem 10, 15, 20, 30 para fazer corrente de oração, para enviar reiki, trocas de terapias entre fluxoterapeutas à distância ocorre muito. E aí agora eu já linko numa outra pergunta. Existe atendimento à distância em fluxoterapia, Fernando? Sim, existe atendimento presencial e à distância. A formação, não. A formação não tem presencial e à distância. A formação é só presencial. Por quê, gente? Porque eu não consigo pensar numa forma de ser eficiente na minha didática fazendo isso à distância. E sinceramente acho complicado qualquer formação terapêutica. Você dar um curso de medicina à distância, gente. Você vai mexer com pessoas, você vai fazer cirurgias, você vai fazer processos extremamente delicados em pessoas. Eu não sei, eu acho que eu não confiaria muito em me colocar numa mesa de cirurgia de um médico que fez estudo à distância, EAD. Eu acho que eu ficaria meio cabreiro, no mínimo, tá? E os procedimentos em terapia, gente, são muito sérios. Em terapias energéticas, em terapias frequenciais, são muito sérios. Então, eu não consigo hoje, talvez se a tecnologia desenvolver a tal ponto, eu possa fazer um dia formação de fluxoterapia à distância. Hoje eu não consigo. O sábado eu conseguiria. A teoria eu conseguiria passar toda pelo Zoom. No domingo, na prática, eu não consigo. Eu preciso estar com você ali, eu preciso olhar no teu olho, eu preciso pegar no teu braço, eu preciso corrigir teu movimento, eu preciso tirar tua dúvida, eu preciso sentir você ali na hora, perto, para que eu seja eficaz na minha didática. Uma coisa que eu esqueci lá dos acompanhamentos, uma vez por ano a gente tem um encontro anual, físico, presencial. Não é curso, é para a gente se congregar, para a gente se fortalecer a nossa egrégora como família. E é uma família, gente. Eu nunca tinha participado de um processo, né, de um grupo terapêutico, onde tem tanta conexão, onde tem tanta liga, onde as pessoas se identificam tanto, onde as pessoas se ajudam tanto. A fluxoterapia é uma família e não é a família no blá blá blá, a família código, que a gente gosta tanto de falar assim, né? É família mesmo, a gente joga ali, a gente se encontra, os grupos se encontram, os grupos que estão em cidades próximas, pessoas fazem parcerias, é fantástico, é incrível o que acontece na fluxoterapia, né? E eu recebo esses feedbacks
o tempo todo, né? Então tem uma vez por ano um encontro anual de confraternização entre os fluxoterapeutas, tá? Além dos encontros bimestrais no Zoom, que aí é didático, e o dia a dia nosso ali, os materiais didáticos. Então você nunca vai estar sozinho, o fluxoterapeuta nunca vai estar sozinho, tá? Ele tem eu e mais um monte de terapeutas ali prontos para responder perguntas, para ajudar em questões pessoais da vida, do dia a dia, enfim, tá bom? Então, e a outra pergunta, tem online formação? Não. Atendimento online, atendimento à distância, sim. Formação só presencial. Talvez um dia, com o desenvolvimento da tecnologia, né? A gente está falando aí sei lá, em vários sistemas aí onde as coisas vão ficar cada vez mais reais, né? Tempo real, sensação real, talvez possa evoluir para isso. Hoje, com as ferramentas que a gente tem à disposição, eu não vejo uma maneira de ser eficiente na minha entrega não sendo presencial, ok? Vamos lá. Benefícios. Quais são os benefícios da fluxoterapia, Fernando? Aí, gente, eu já vi assim milhares e milhares de relatos, tá? Elevação de frequência, cura física, cura emocional, né? De ansiedade, de depressão, de estresse, cura de doenças das mais diversas, de câncer, né? E tem aqui no grupo de fluxoterapeutas, não vou falar em nome para não ser, né? Não ser indelicado, mas pessoas que já atenderam a mãe, por exemplo, em estado terminal, e a mãe no outro dia volta depois de uma sessão de 1 hora de fluxoterapia. Eu já tive processos de pessoas com doenças que a medicina considerava incurável, de essas pessoas terem a sua saúde restabelecida. Fernando, então vocês são milagreiros. Não, simplesmente uma coisa, eu vou dar uma explicação rápida para isso. A medicina tradicional é maravilhosa e graças a Deus existe ela, graças a Deus existem os médicos, mas ela cura o corpo físico. E nós tratamos de doenças que vêm de dores, de raízes emocionais, mentais, espirituais, às vezes muito profundas, muito antigas. E se a raiz de uma doença que está no teu corpo físico, ela não é física, ela é metafísica, ela veio antes do físico, ela só vai ser curada se você atingir esse plano onde ela se originou, se você atingir essa raiz metafísica. Se você ficar tratando ela com remédio, com procedimentos físicos, você vai botar um band-aid numa lepra. Então, não é milagre algum falar que uma doença que os médicos, a medicina desenganou, foi curado em terapia de frequência, em terapia energética. Não é milagre, não, e não é nenhum. É natural. Por quê? Porque o terapeuta conseguiu chegar, teve a felicidade, a eficiência de identificar, chegar no ponto onde ela foi gerada, aonde a ideia, a semente foi plantada. Extraiu a semente, o corpo físico se cura. Ou o corpo emocional, ou a depressão, ou o estresse, ou o relacionamento, ou a crise financeira, ou seja lá qual for a doença que a falta de fluxo está gerando na sua vida, tá? Então os benefícios são os mais diversos, gente. Vida, saúde física, emocional, mental, espiritual, trabalho, relacionamento, dinheiro, abundância. Tá cheio de relatos aí de fluxoterapeutas que falam que a vida se enrolou depois que fizeram a formação, depois que se permitiram participar da formação. Antes de gerarem fluxo para as outras pessoas, geraram fluxo para si mesmos, através dos seus atendimentos, né? Enfim, fechamos aqui as principais perguntas, tá? Acredito que eu tenha respondido a todas, né? Eu vi algumas pessoas fazendo perguntas aí, eu não respondi na hora porque eu sabia que isso estava no meu mental aqui para respondê-las. São 39 minutos, gente. Eu vou fechar a live, tá? Não vou estender muito. Por quê? Porque o objetivo dessa live aqui também é a gente passar para as pessoas no dia a dia, tá? Passar por... a pessoa que está organizando lá em Portugal, vou encaminhar para minha galera. E se a gente manda lá uma live de 1 hora e 10, a pessoa já olha assim, puta, o cara levou 1 hora e 10 para explicar isso, né? Eu tenho paciência para ouvir 1 hora e 10. Então eu quero enxugar. A minha intenção era fazer de 30 minutos, levei 40, tá? Enfim.
Quem quiser aí os próximos passos da fluxoterapia, as próximas cidades, entra lá no meu perfil no Instagram, né? Aqui no meu perfil. Sempre vai ter ali a agenda. Se não tiver ali na primeira fileira ali, rola um pouquinho para baixo que você vai ver. Eu sempre faço a agenda do semestre, tá? Então eu já tenho a agenda do primeiro semestre de 2023 pronta ali. E ali em maio, início de maio no máximo, eu já vou ter a agenda do segundo semestre de 2023, tá bom? Aí vocês já vão vendo ali, já vão olhando, já vão se programando, entram em contato. Fernando, poxa, vai ter em São Paulo, que legal, vai ter em BH, que legal. Me manda as informações, daí a gente já manda link, já vai conversando, vocês já se antecipam, tá bom? Gente, 40 minutos, vou fechar aqui. Gratidão por terem aí tirado um tempinho do dia de vocês para ouvirem, né? Essas explicações. Qualquer coisa, só me chamar no direct, tá? Eu encaminho a Jaque, encaminho o link. Fernando, não ficou bem claro isso, me chama no direct, eu faço questão de responder vocês. Eu tenho todo um comprometimento, né? Sempre tive com o meu trabalho em todas as esferas, em tudo que eu me proponho a fazer. E agora, com essa coisa de formar terapeutas, né? Formar pessoas que vão trabalhar com pessoas, o meu nível de comprometimento, que já era grande, se tornou absurdo, né? E não tem como ser diferente, gente. Eu trabalho com pessoas, trabalho com cura, trabalho com doença, trabalho com anseios, pessoas que estão ávidas por uma saída para aquela situação que elas estão vivendo. Não tem como ser diferente disso. Então, o que eu estou falando aqui não é mais do que a minha obrigação, né? Então, vai lá no direct, me pergunta, me questiona, que eu tô totalmente à disposição para ajudar no que for preciso, tá bom? Vários fluxoterapeutas aqui, né, atestando e carimbando embaixo o que eu estou falando. Espero, quem me ouviu aqui pela primeira vez, que a gente tenha essa oportunidade, que você leve a fluxoterapia para a sua vida, porque ela, com certeza, eu não tenho mais dúvida nenhuma, depois de 1 ano e meio e 250 fluxoterapeutas formados, que ele é um divisor de águas na vida da gente, tá? E aí a gente tem um slogan, né, dos fluxos, que é como carinhosamente essa família se chama, fluxoterapia, cure o mundo, cure a si mesmo. Porque a gente se cura e a gente leva a cura para o mundo à nossa volta. Tá bom? Através dessa ferramenta incrível. Beijo no coração, gratidão a todos, espero encontrar você por aí e em qualquer momento aí nessa formação, vai ser uma alegria te ter dentro dessa família maravilhosa, tá bom? Um beijo, galera, até já!